Jesus was slain. Oh, I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last. Boa noite, Ariels, irmãos. Boa noite, pastor Jefferson. Tudo bem com o irmão? Tudo bem, Ari? Graças a Deus por essa rica oportunidade mais uma vez. É uma grande satisfação de estarmos aqui novamente, estar aqui junto contigo, né, mais uma live, onde vamos estar conversando e estar compartilhando a palavra de Deus, né, pastor Jefferson? É uma honra. Exatamente. A gente agradece a Deus pela semana que passou e pelo privilégio de estarmos aqui novamente, porque para mim tem sido momentos preciosos, onde com certeza Deus tem falado aos nossos corações e com certeza vai falar aos corações daquelas pessoas que não vão estar vindo ao vivo, que esse vídeo estará indo para o YouTube. Esteja ativando o sininho do canal lá do Jefferson Renato Ribeiro. Esteja ativando o sininho lá, curtindo, porque vocês ajudam, né? Que essa mensagem vai adiante para aquelas pessoas que necessitam e precisam ouvir da palavra do Salvador. E hoje o tema, né, pastor Jefferson, é a volta para casa. E o que nós temos visto e presenciado nos dias de hoje e a atualidade, que está muito perto. Maranata, vem Jesus, Jefferson. Tá com a palavra, irmão. Amém, Ari. Graças a Deus, né? Saudamos a todos com a paz do Senhor. É motivo de alegria, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus sobre um tema muito importante, né? Um dos temas pouco explorado dentro das igrejas, nos púlpitos, mas que é preciso estar por dentro da bendita esperança. Afinal de contas, essa é a nossa bendita esperança, né? A igreja dentro dos portais eternos. Então, fique conosco até o fim. A palavra de Deus tem uma riqueza de detalhes, né, de revelações, e por mais que as pessoas imaginem, mas como que será o céu, como que será a recepção que o Senhor Jesus tem para a sua noiva, o que faremos lá, né? A grande pergunta, a grande dúvida dos irmãos, o que estaremos fazendo, né, no céu. Então, é uma série de eventos, né, que nós vamos partilhar com os irmãos hoje, Ariels. Amém, pastor. E já começando então essa live sobre a volta para casa, pastor, a igreja dentro dos portais eternos. Como será isso, pastor? Pois bem, Ari, a palavra de Deus tem todas as revelações concernentes a todos os eventos da igreja, toda a história da igreja, desde seu nascimento, né? Ela vai falar que ela esteve oculta pelos séculos, mas no tempo da plenitude dos tempos, pela graça de Deus, né, se manifestou a igreja do Senhor lá em Pentecostes, né, quando o Espírito Santo desceu. E temos trabalhado nessas lives toda a caminhada do cristão, a comunhão, né, e os avisos de Cristo, toda a preparação para esse encontro. E queremos fechar esse bloco hoje com a igreja dentro dos portais eternos, né? E, na verdade, um dos primeiros eventos que temos revelados na Bíblia vai ser o Tribunal de Cristo, né? O Tribunal de Cristo vai ser um dos primeiros eventos que a Bíblia vai falar em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Claro que esse mal ele está relacionado à perda de galardão. Este tribunal ele não tem a ver com pecados, ele tem a ver com a premiação, ele tem a ver com o recebimento das coroas, né? Que Paulo vai expressar em suas cartas, as várias coroas que vamos tratar também, mas o Tribunal de Cristo seria o primeiro grande evento que a palavra de Deus revela que assim que formos arrebatados, né? E nesse detalhe de arrebatamento, vale aqui um reforço das lives que nós já temos feito, temos batido bastante nessa tecla de que a igreja não
não vai sofrer a grande tribulação. Nós vamos ver ao longo dessa live que João vê os 24 anciãos ao redor do trono, né? E eles representam os 12 príncipes de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro. E também o termo ancião, ele não vai referenciar, ele não sugere que seja anjos. Em nenhum momento, dentro da angelologia, que é o estudo dos anjos, há algum nome, alguma classe angelical chamada anciãos. Eles são, sim, os 12 príncipes de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro, porque o número 12, ele vai simbolizar governo de Deus sobre o seu povo, né? Então, os 12 apóstolos do Cordeiro, na visão que João tem, antes que o livro selado é aberto, eles estão no céu, eles estão ao redor do trono. E para eles estarem lá, os irmãos vão saber, né, vão entender isso muito bem, eles precisaram ter ressuscitado. E quando que eles ressuscitaram? No arrebatamento da igreja. Então, essa é uma prova cabal de que não sofreremos a grande tribulação, porque a ressurreição é o cerne do evangelho, né? Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, somos miseráveis, somos enganadores, não resta esperança, né? Se não morrer em pecados, mas de fato Cristo ressuscitou. Então, esses 12 príncipes de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro estão na cena em glória. João está vendo essa cena na revelação do Apocalipse, eles estão ao redor do trono, né? Então a prova cabal de que a igreja não sofrerá a grande tribulação é essa. Por quê? Porque para eles estarem ao redor do trono, eles ressuscitaram, né, em corpo de glória, né? Então, só esse adendo dentro do tema, porque muitos acreditam que a igreja vai sofrer a grande tribulação. E essa é uma prova definitiva, porque todos os irmãos creem numa coisa, isso é senso comum: Cristo ressuscitou. E para os 12 apóstolos do Cordeiro estarem ao redor do trono, já houve o arrebatamento, antes dos juízos. Então a igreja não sofre nenhum juízo, mas o primeiro grande evento, Arielso, é o tribunal de Cristo, onde seremos julgados por aquilo que fizemos ao Senhor. Será colocado ali a nossa obra a Cristo, aquilo que fizemos por amor a Cristo, aquilo que fizemos, né, de coração, né, é a motivação, né? É a motivação que vai ser ali colocada em questão. O que me levou? Por que nos movemos em torno da palavra de Deus? Por que nos movemos em torno da obra de Deus, né? Então não tem a ver com pecados, mas sim com as obras que fizemos pelo Evangelho, pela obra de Deus, pela obra do Calvário. Ok, pastor. E referente dando essa continuidade, porque muitas pessoas ainda confundem, pastor. Tipo, o que o senhor acabou de comentar, que um dos primeiros eventos da glória será o tribunal de Cristo. Isso será refletido na vida da igreja, correto, pastor? E terá algum tipo de julgamento? Na verdade, Ariel, o julgamento é das obras. Não tem a ver com o pecado, como dissemos, né? Mas tem a ver com o que fizemos por amor a Cristo. As pessoas às vezes confundem, prezados irmãos e prezado Ari, com o trono branco, né? A igreja, na verdade, não vai ser julgada. Ela não vai ser julgada no sentido de correr qualquer risco de condenação. O trono branco é o juízo sobre todos os ímpios, e ele só vai ser efetivado depois do milênio, né? Onde os ímpios vão ressuscitar para vergonha eterna, para condenação, né? Então, o trono branco, ele vai condenar todos aqueles que rejeitaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou até antes da lei, rejeitaram a mensagem dos profetas, dos patriarcas, né? A geração caimita, que rejeitou o pregoeiro de justiça, Noé. Então, eles vão ressuscitar para a vergonha eterna. Mas esta é a segunda ressurreição, né?
bem-aventurado quem tem parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, né? Então, só colocando bem claramente, esse tribunal é no céu, quando a igreja já é arrebatada, não tem a ver com pecados, ela vai tratar das obras que fizemos por amor a Cristo, né? E não confundir com o julgamento do trono branco, né? Do trono branco, que aí sim é só para os ímpios, para todos que rejeitaram, né, o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus. Porque qual é a condenação? A condenação é simples. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. Esta é a condenação, Ari. E, pastor, no versículo, ali, tem uma parte da Bíblia, o que significaria? Mas o tal servo será salvo, todavia como pelo fogo. O que isso quer dizer? Na verdade, Ari, o fundamento desse julgamento, ele tem 6 fundamentos: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, as provas aprovadas que resistem ao fogo, certamente é o ouro, a prata e as pedras preciosas, que o fogo não pode consumir. O fogo pode consumir madeira, feno e palha. Então, o que significa esses fundamentos? Ouro, tudo aquilo que fizemos por amor a Cristo. Tudo aquilo que fizemos para a glória de Deus. O ouro vai estar ligado à glória, né? A glória do Rei, a glória do Salvador, né? Então, o ouro remete à glória. Então, tudo que fizemos para a glória de Deus, né? A prata remete a tudo aquilo que fizemos baseados na redenção do sangue de Jesus Cristo, porque lá na aliança antiga havia a bacia de prata, onde o sacerdote tinha que lavar as mãos depois do sacrifício. Então ali o símbolo da palavra, né, e o sangue carmesim de Jesus Cristo remetia ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Então a prata vai falar de aquilo que fizemos baseados na redenção do Calvário, baseados na cruz de Cristo, né? E Paulo vai ter essa marca muito importante: longe de mim não pregar Cristo e este crucificado, e também esse Cristo ressurreto, né? E a pedras preciosas vai remeter aos dons do Espírito Santo. O Espírito Santo desce na terra no nascimento da igreja, a igreja inaugurada com a descida desse outro Consolador que foi prometido por Jesus Cristo, o Paráclito, aquele que caminha junto conosco e que diz: este é o caminho, segui por ele, né? Ele é o Consolador amado. O Paráclito era a figura de um soldado romano, né? Paulo usa muito a linguagem do exército romano, né? Até na figura da armadura de Deus, do soldado de Cristo, ele vai lá dizer o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, né? A sandália da preparação do Evangelho. Então, pedras preciosas, ele vai remeter aos dons do Espírito Santo, né? E quando nós agimos, né, com o poder do Espírito Santo para testemunhar, porque o aviso foi esse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, né? Então, essas 3 primeiras, irmãos, Iari, ouro, prata e pedras preciosas vão sobreviver, né, vamos dizer assim, ao fogo do teste, né? As obras vão ser colocadas no fogo, né, dentro desse tribunal, e essas obras elas não vão perecer. Quem fez a obra de Deus baseada em ouro, prata e pedras preciosas receberá galardão, né? Agora, a madeira vai falar do orgulho humano, né? E hoje você pode notar que o orgulho, o ego, é a pior idolatria no meio da igreja. A pior idolatria entre nós evangélicos é a egolatria, né? Quando a pessoa quer ser maior, quando a pessoa quer selfies, né? Em pleno culto, a pessoa quer que alguém tire selfie dela cantando, dela pregando, porque ela está mais preocupada com a postagem depois do culto, né? Com tudo aquilo que vai reverter em visualização, em likes, né? Ela está mais preocupada com isso do que com o culto a Deus, né? Então, a madeira vai falar disso, orgulho humano.
O feno fala de uma energia, né? Fala de uma energia que um dos mais nobres animais que Deus criou, o cavalo, usa para seu alimento. Então, feno fala de energia. É aquela pessoa que fez tudo por energia. Eu faço, eu abraço isso, eu tenho que fazer isso, mas não para a glória de Deus, não para a exaltação do nome de Cristo. É a pessoa que quer abraçar tudo, né? Quer abraçar o mundo, né? Por energia. Ela quer estar em ascensão porque ela se acha energética para fazer todas as coisas, mas esquece da graça de Deus, esquece muitas vezes de que depende do Espírito Santo, esquece que depende de meditar na palavra, e essa é o fundamento feno, né? É a energia. E palha é aquilo que é passageiro. Hoje eu começo uma devoção a Deus, amanhã já desanimo, né? Na segunda-feira, depois do culto de domingo, já estou pecando. Então, a palha é que o vento leva, né? Amor inconstante, né? É a pessoa inconstante em toda a jornada. Agora, a tua pergunta recai sobre isso, né? Sobre esses 3 fundamentos finais que não vão sobreviver ao fogo do teste divino nesse tribunal de Cristo. E devemos salientar que esse tribunal, os crentes vão ser chamados um a um, pelo nome. As obras vão ser colocadas ali naquele fogo do teste divino desse tribunal, e milhares de anjos em volta, e toda a amada e santa grei também observando. Então, no céu, muita surpresa, muita gente grande aqui, figurão aqui, pastor, figurão, que vai ficar apagadinho lá. E muitos desconhecidos vão ficar sendo evidenciados pelo próprio Cristo Jesus, mediante as suas obras que foram aprovadas. Então, no céu, muita surpresa no céu. Jesus mesmo falou que salteadores, prostitutas estariam à mesa, né? Do que muita gente que, na época, os fariseus e os escribas hipócritas fariseus, que receberam as maiores condenações do Mestre Jesus Cristo, né? Foi para essa classe de religiosos que não entravam no reino e não deixavam entrar, que Cristo falou que salteadores até e prostitutas, que, claro, obviamente, convertidos, estariam na frente deles, né? Então, mas tal será salvo pelo fogo, se a obra se queimar, né? Voltando à sua pergunta. Significa que a obra que eles fizeram não sobreviveu ao teste divino, todavia, fogo vai representar a própria palavra de Deus, fogo vai representar o próprio Espírito Santo, fogo vai representar o próprio Jesus Cristo, que tem um olhar de chama de fogo, né? Então, dentro desse fogo que testa, que conhece, porque Jesus Cristo nos transpassa com o seu olhar, e na revelação do Apocalipse, esse Cristo vivo, ressurreto, ele tem os olhos como chama de fogo, né? Que perpassa qualquer coração, que perpassa qualquer mente. Ali ele desvenda totalmente o cristão, ali ele desvenda totalmente as pessoas que vão estar diante dele, né? E diante dele, a atitude mais nobre de qualquer pessoa salva, e também depois, lá no julgamento do trono branco, vai ser se ajoelhar, cair aos pés de Jesus Cristo. Assim como o próprio João, na cena, quando ele vê esse Cristo ressurreto, quando ele vê esse Cristo majestoso, com os pés como latão de bronze, como vestes talares, que as vestes de Cristo, Arielson, enchiam o templo, né? Simbolizando a sua autoridade, a sua majestade, o seu poder, o seu cabelo como pura lã, né? Representando a sua sabedoria, a sua santidade, né? E os olhos como chama de fogo. Então, sobre esse aspecto do fogo divino, o Espírito Santo vai estar ali também. E o Espírito Santo ele tem 7 ações ao redor do trono: o espírito de sabedoria, espírito de inteligência, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor, né? Então o Espírito Santo vai ser aquele fogo que vai testar essas obras, aquele fogo que vai aprovar ou reprovar, porque ele esteve aqui na terra, na caminhada da igreja. Jesus Cristo falou que estaria todos os dias conosco, e o seu olhar esteve sobre a vida da igreja. Então, ao redor do trono tem 7 tochas de fogo representando a presença do Espírito Santo. Então, ali, as obras serão colocadas, e esses irmãos que vão ver diante de toda a grei a sua obra ser consumida,
todavia salvo, porém como pelo fogo, porém como a graça de Deus. Só foi a graça de Deus na vida deles ali. Somente pela graça divina eles estão no céu nesse momento, mas não apresentaram nada que perdurasse. Então isso, de certa forma, vai causar uma decepção. Todavia salvo, claro, a alegria do salvo, melhor do que estar no inferno. Mas eu creio que devemos olhar muito para o apóstolo Paulo, que ele diz, corro não como que dando soco no ar, corro pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, todo cristão verdadeiro, ele tem que saber a sua vocação e fazer como se fosse a coisa mais nobre, a coisa mais sublime, porque realmente é. Porque é por isso que nos movemos, né? Fazer algo para Deus que perdure para a eternidade, né, Arielso? E sim, sem dúvida. E, pastor, hoje nós temos vivenciado, a gente tem visto o cristianismo, infelizmente, o amor esfriou. Nós temos vivido isso, né? A própria palavra de Deus fala que nos fins dos tempos o amor se esfriaria e nós temos vivenciado isso. E aquele que perseverar até o final, pastor, aquele que ser fiel, quais são as coroas que ele alcançará na eternidade? A Bíblia fala de algumas coroas, pelo menos 5 coroas, que vai ser para aquela primeira classe de fundamentos, que é ouro, pedras preciosas e prata, né? Aquilo que fizemos para a glória de Deus, aquilo que fizemos baseado no sangue do Cordeiro, e aquilo que fizemos cheios do Espírito Santo, né? Vai ter aprovação. Então, há em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, a coroa de glória, né? A coroa de glória, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória, né? Essa coroa é caracterizada pela glória que está nos reservada, né? Maldito homem que espera só nessa vida. Eu tenho que ter uma perspectiva da glória, do corpo glorificado, né? Porque para nós estar nesse cenário todo, o nosso corpo vai estar em um corpo de glória, senão nós não aguentaríamos tanta glória, tanto poder, a própria presença da Trindade. Veja você o que é estar ao redor de um trono onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes, os querubins, os serafins, aqueles que cantam santo, santo, santo em todos os momentos. E esta coroa de glória, ela vai ser dada, é uma classe de coroa dada àquele que venceu, baseado nesses 3 primeiros fundamentos. Então é uma primeira coroa. Uma segunda coroa, que a Bíblia vai relatar, é a coroa da vida, está em Apocalipse 2:10, e está se referenciando à igreja de Esmirna, uma igreja sofredora, uma igreja mártir, né? Uma igreja que teve o testemunho de Cristo, porque a palavra mártir significa testemunho, né? E o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, qualquer profeta que se diz profeta, que não traga o testemunho de Cristo, você desconfie. Você não fique com o pé atrás, porque o verdadeiro profeta, dentro da própria palavra profecia, ou seja, falar antes, né? É a palavra profecia, profeta, tem que trazer o testemunho de Cristo, porque esse é o espírito da profecia em toda a palavra, em todas as escrituras. Jesus Cristo é o tema central. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Então, o profeta que não remete à glória do Senhor Jesus Cristo, que não remete à cruz de Cristo, que não remete a um arrependimento, que não fala de uma redenção, você tem que desconfiar, porque, na verdade, os verdadeiros profetas, eles têm o testemunho de Jesus Cristo, e eles foram fiéis até a morte, eles foram mártires, então eles receberam a coroa da vida. Seria uma coroa para todos os que morreram por amor a Cristo, né? Da igreja mártir, que ainda existe hoje. Podemos olhar países ditatoriais, países de uma linha de governo dura, contrária ao evangelho, ainda há mártires no globo terrestre, né? Então a eles está reservada, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Uma terceira coroa, Ari, seria a coroa da justiça, que Paulo vai falar que desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda.
Então, as pessoas que amam a volta de Jesus, que não têm a sua vida por tão preciosa aqui na terra, mas que têm a esperança do porvir, da vida eterna, a bendita esperança que é o arrebatamento da igreja, eles receberão a coroa da justiça. E justiça remete a nossos trajes de justiça. Você vai ver na cena do Apocalipse uma multidão de brancos vestidos. E o ancião, não é nem um anjo, é um ancião. Eu não sei se um dos 12 príncipes de Israel, ou mais provavelmente um dos 12 príncipes de Israel, porque João conhecia os demais apóstolos do Cordeiro, e ele vai falar um ancião, então dá a entender que ele não conhecia, e isso remete a entender, né, referencia que seria um dos 12 príncipes de Israel, por uma inferência bíblica, nós fazemos isso. E pergunta, quem são estes? De onde vêm? Para onde vão? E ele diz assim, João, eu não sei, tu sabes, Senhor. Daí ele responde, o ancião responde, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, são pessoas que faziam parte da igreja, mas que estavam com as vestes manchadas. E veste manchada é prática de justiça não executada, né? A prática de justiça não executada, Jesus advertiu sobre isso, né? Se as vossas obras não excederem a dos fariseus hipócritas, de maneira alguma vereis o reino de Deus. Então, esse traje, né? Vou lembrar também da igreja de Laodiceia, que é esta igreja da era final. Esta igreja da era final está nua. Ela está sem as vestes do linho fino, branco e puro, que representam esses trajes de justiça. Então, a coroa de justiça vai ser reservada para aquele que, ao longo da caminhada, manteve as suas vestes impecáveis, as vestes nupciais impecáveis, e se apresentou ao Senhor de forma correta, pura, né, sempre mantendo o óleo na sua cabeça, o símbolo do Espírito Santo, e sempre recorrendo ao sangue de Jesus Cristo, que perdoa todo o pecado. Então, esta seria uma terceira coroa. Uma quarta coroa seria a coroa incorruptível, que também o apóstolo Paulo vai falar sobre todas elas, né? Ele vai dizer, para os salvos que completam até o fim a carreira, essa coroa. É para aqueles que têm uma constância tremenda, que nunca vacilaram, né? E ele vai dizer, todo aquele atleta, ele vai usar a figura do atleta aqui, Arielson. Ele vai dizer, todo atleta se prepara em tudo aquilo que ele precisa para vencer, né? Para alcançar uma coroa que é corruptível, mas nós, porém, a incorruptível, né? Então, eu esqueço das coisas que para trás ficam, né? E corro pelo objetivo, né? Não como dando soco no ar, não como que tendo a vida em vão, mas infelizmente hoje muitos cristãos se sentem como que correndo em vão, porque eles perderam a visão, o foco das coisas eternas. Eles estão muito ligados às coisas terrenas, e o ser humano é muito ligado àquilo que ele pode tocar, aquilo que é palpável, né? Ele não consegue, na grande maioria, as pessoas sem fé, com uma fé vacilante, elas não conseguem vislumbrar essas coisas eternas. Então, a importância desse tema nas igrejas, né? Fazer o povo entender as coisas que estão preparadas, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus preparou para nós. Agora, o que está revelado pertence a nós e a nossos filhos para sempre. Eu tenho que comer esta palavra, eu tenho que viver esta palavra, né? E uma quinta e última coroa seria a coroa de gozo, né? Que é aqueles que ganharam almas para o Senhor, aqueles que labutaram o evangelho de Cristo. E Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 2,19, porque qual é a nossa esperança, gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós, né? Que também diante do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda. Então, o que vai acontecer? Eu vou citar o apóstolo Paulo, uma referência unânime. Paulo vai se alegrar muito quando vê todos os irmãos que ele ganhou para Cristo lá. Então vai ser uma cena tremenda, tremenda. Jesus Cristo vai apontar, esse é um filho na fé teu, este outro também. Então veja que glória do porvir revelada, né? Então as coroas vão recompensar nosso trabalho, Arielson, por amor a Cristo. Amém, pastor. Amém. Jefferson, a palavra fala que vai ter acontecimentos para a igreja lá no céu, na glória. E até tem pessoas que pensam, puxa, como que vai ser viver lá? Tem pessoas que acham que vai ser uma vida, aquela vida monótona. Pensa que vai ser uma vida simples. E com certeza não será dessa maneira. Na sua opinião, quais seriam os momentos mais impactantes
que vivenciaremos lá na presença de Deus na glória celestial. Quanto à glória ali no céu, eu já ouvi esse comentário também de pessoas dizendo que preferem ir para o inferno porque os amigos de cerveja, os amigos de bar vão estar lá, achando que o inferno vai ser uma festa. Mas o inferno vai ser um lugar de solidão, um lugar de ranger de dentes, um lugar onde o verme não morre, um lugar de tormento eterno. Não há paz, não há satisfação nenhuma no inferno, né? E não há amigos no inferno. O próprio Satanás vai ser lançado lá. Então, você veja quanta ignorância acerca das coisas espirituais, Arielson. Agora, no céu, o céu de luz, ao qual Cristo foi preparar para nós lugar, e ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Se eu não fosse preparar-vos lugar, não ia dizer isso, mas eu vou preparar-vos lugar. Então, é para não turbar o coração, é para não se entristecer com as coisas. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele também completa esta mensagem antes de subir ao céu, admoestando a sua igreja. Mas no céu, muita glória, grandes acontecimentos, e a Bíblia nos revela alguns que nós podemos vislumbrar pela palavra de Deus. Por exemplo, conhecer o paraíso e a árvore da vida. Jesus Cristo vai andar conosco, Jesus Cristo vai nos apresentar a praça da cidade celeste, ele vai nos apresentar o rio da vida, puro como um cristal, ele vai nos levar às ruas de ouro como cristal, né? Branco como cristal. Então, conhecer o paraíso, né? E a árvore da vida, isso vai estar escrito na palavra de Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando às igrejas da Ásia. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então você imagine Jesus Cristo ao longo do tempo que estamos no céu, que é uma eternidade toda, ele vai nos levar para conhecer as mansões celestiais. Ele vai apresentar a cada um a sua mansão celestial, mas ele também vai levar ao paraíso do cristão. Ele vai levar a árvore da vida, que dá a vida eterna, né? Então, esta é uma coisa tremenda, né? Não só isso também, ele vai nos dar do maná escondido, e também ele vai nos dar um novo nome. Essa é outra cerimônia. Comer do maná escondido vai remeter à Santa Ceia, né? Às bodas do Cordeiro. Um maná que está escondido, é um maná especial que o próprio Cristo vai oferecer. Ele que aqui na terra foi o pão que desceu do céu para dar a sua vida pelo seu povo, pela sua igreja, pelas pessoas que nele creram. Então, veja que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei também uma pedra branca com um novo nome. Muitas pessoas vão ter que ter seu nome trocado, porque aqui na Terra seus pais deram um nome que não tem um significado espiritual bom. Há muitos nomes que as pessoas receberam que têm marcado a sua vida. E na história bíblica do próprio patriarca Jacó, Deus teve que mudar o seu nome. Do seu avô Abraão, Deus teve que mudar o seu nome, porque era pai exaltado. Ele teve que ser pai de multidão. Né? Então, Jacó era enganador, suplantador, ele teve que virar príncipe de Deus. Então, no céu, muitas pessoas vão receber uma pedrinha branca, e isso vai ser um cerimonial para essas pessoas, né? Sempre com as testemunhas dos anjos de toda a amada grey, receber um novo nome, como diz a promessa. Então, que ninguém conhece senão aquele que recebe. Então, era de uma tradição que havia, né? Era uma pedrinha branca, também simbolizava uma absolvição nos julgamentos, quem recebia, né? Então, tem um caráter histórico na Terra, mas no céu significa receber um novo nome, um novo significado, porque nenhum significado ruim pode estar no céu, né? Então, esse é mais um evento tremendo, né? Comer do maná escondido e receber um novo nome. Mas também receberemos vestes brancas, porque as bodas do Cordeiro, né, requerem umas vestes brancas, vestes nupciais, e andar com Jesus. Por isso que nós falamos, Ariel, que não adianta nós acharmos que placa de igreja resolve alguma coisa, porque nós temos o mesmo objetivo, nós temos o mesmo caminho que é Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, de que adianta eu debater placa, a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo? Não resolve, porque lá no céu Jesus vai andar com todos, e lá não há, o evangelho não faz acepção de pessoas, não há
grego, judeu, cita, servo, escravo, todos são um em Cristo, a unidade do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo vai andar com vestes brancas, e todos os crentes com vestes brancas com Jesus Cristo, nas mansões celestiais, na cidade, na praça central, onde tem o rio da vida, onde no paraíso de Deus, onde está a árvore da vida, que remete à eternidade. E, entre outras coisas, ter o nome confessado pelo Pai também vai ser outro grande evento. Imagine você ser chamado pelo seu nome diante do trono de Deus, e ser proclamado para toda a Santa Grei, querubins, serafins, que você, irmão fulano, irmão ciclano, é o servo do Senhor Jesus Cristo, que foi fiel por toda a carreira cristã. Então, ter o nome confessado por Jesus ao Pai. Veja que coisa tremenda, né? E ele promete, né, que, vestido de vestes brancas, né, jamais riscar o nome do livro da vida e confessar diante do Pai e diante dos seus anjos, né? Cada um receberá de Deus um louvor, né? Cada um receberá de Deus um elogio. Imagine que situação tremenda é essa ali. Só aqueles que realmente vencerem vão presenciar isso, né? Tem mais eventos tremendos, como receber uma coluna no templo, né? E essa coluna não é uma imagem, mas é uma homenagem baseada nas obras que o cristão fez na Terra. Nos tempos antigos faziam homenagem a grandes personalidades da história, né, do governo, da filosofia, né, em praça pública. Agora, imagine você ter uma homenagem em teu nome, dada pelo próprio Deus, na cidade de Deus. Você ter o nome de Deus em tua vida. Você ter o nome da cidade de Deus na tua vida. E você ter o novo nome de Jesus, que significa a palavra de Deus. O seu novo nome, a partir da redenção efetuada. O novo nome de Jesus dentro da tua vida, marcado na tua vida, que é a palavra de Deus, né? Então, quem vencer também vai se assentar com ele no trono, né? Então, são coisas tremendas, tremendas que vão acontecer no céu, Arielson. Que maravilha. Eu imagino, pastor, imagino. Quando eu lembro daquele versículo que fala, né, que o senhor acabou de repetir agora, falou agora há pouco, né, que olhos não viram e nem ouvidos ouviram, seja qual for a mais bela paisagem que a gente viu em internet, não se compara o que está preparado lá, né, pastor? E, pastor, sobre a igreja diante do trono, né, em relação ao louvor e adoração, como será isso, pastor, a igreja lá? E posso dizer também que cantaremos junto com os anjos nesse momento? Sim, Ariel. Há 3 grandes momentos, pelo menos, que a igreja está ao redor do trono, que está revelado na palavra de Deus. O primeiro é em Apocalipse 5, do 8 ao 10, né, que é a cena que antecede a abertura do livro selado, né? Ali estão os 24 anciãos, né, como nós dissemos, 12 príncipes de Israel e 12 apóstolos do Cordeiro. Eles se prostram diante do Cordeiro, né, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheios de incenso, que são a oração dos santos, né? Então, nessa reunião tremenda, eles vão cantar um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, e povo e nação. E para Deus os fizeste sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então aqui é uma cena tremenda, porque estes 24 anciãos, que, como dissemos, representa a igreja também, né, e os 12 príncipes de Israel, eles estão louvando porque Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, venceu, e ele pode abrir o livro. Ele tem esta autoridade para abrir o livro. João chorava porque, num dado momento, ele não via quem poderia abrir, e de repente o ancião fala para ele: veja, não chore, João. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Porque as orações são como incenso, como um cheiro suave que sobe às narinas de Deus.
A tua oração, meu prezado, ela sobe ao céu como incenso suave, agradável a Deus. E num só momento, todas as orações de todos os santos e todas as eras da igreja vai ser jogada sobre a terra para consolo dos santos. Você vai lembrar do que Jesus disse lá quando ele leu em Cafarnaum o rolo do profeta Isaías, que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar o ano aceitável. E o dia, ele não leu essa parte, o dia da ira, que há de consolar a todos os santos. Então, a ira do Cordeiro, ela vem para nos consolar. E num só momento, Deus atende todas as orações quando a taça desse incenso é lançada por um anjo na própria terra. Então, é uma primeira cena gloriosa que eles cantam este hino. Eles estão cantando um hino glorioso. Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos. Os justos herdarão a terra, alguns deles reinarão sobre nações, e regerão elas com vara de ferro, com autoridade. Então, esta primeira cena é gloriosa porque estamos em torno de Cristo que está pronto para abrir, né, os juízos de Deus do livro selado, Arielso. Pastor Jefferson, a igreja no céu, quando o livro selado está para ser aberto. Nesse cenário, qual o verdadeiro fato a ser cumprido, baseado em Mateus 5, né, que fala as bem-aventuranças, as promessas de Cristo perante a verdadeira justiça, que o livro será aberto? Com certeza, pastor, será um grande regozijo da igreja perante Deus nesse momento, né, pastor? Verdade, Arias. E havendo, né, a Bíblia vai falar que havendo tomado, Jesus Cristo tomado o livro, né, os 24 anciãos se prostram. Quando Jesus pega o livro e ele vai abrir, a igreja no céu, agora você vai entender que ela é representada porque são milhares de milhares, milhões de milhões, milhares de milhares da Santa Grey junto com os anjos. Mas eles são representados pelos 12 apóstolos do Cordeiro, juntamente com os que representam a outra parte do povo de Deus, que é Israel, os 12 príncipes de Israel. Eles se prostram diante do trono e aqui no contexto eles já estão coroados, eles já estão com suas coroas. E eles depositam, né? Eles depositam suas coroas, né, diante de Deus, eles se prostram diante de Deus e vão cantar um cântico que é assim: digno és de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, né? Então, esses milhões de milhões, milhares de milhares cantam esse hino: digno é o cordeiro que foi morto. Até tem uma versão aqui na terra: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, honra, riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Então, toda criatura que está no céu e debaixo do céu, estão no mar, né? E nesse momento, né, ao que está centrado no trono e ao Cordeiro. É um grande cântico que vai remeter à justiça de Deus. Então, num só momento, como nós dissemos, né, que eles adoram a Deus, aquele que vive para todo sempre, que esse momento está sendo saciada toda a justiça, né? Como você falou no Sermão do Monte, Jesus citou: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Este é o ápice do saciar. Jesus está sendo louvado e adorado porque ele começa a executar juízo na terra. E ao abrir os selos, começam os juízos de Deus, Ariel. Começam os juízos de Deus sobre os ímpios aqui na terra, mas a igreja está no céu, né? Então, esse momento é glorioso porque a igreja está diante do trono. A igreja está louvando a Deus por esse ato que consola a própria igreja, né? Que recebe, então, ali aquela promessa. Ela vislumbra aquilo que Jesus prometeu lá no Sermão do Monte: sereis saciados, né? Então, há um grande regozijo, Ariel. Pastor Jefferson, em Apocalipse 19, a igreja recebe a notícia, né, da queda da grande Babilônia e se prepara para as bodas, né, do Cordeiro.
A igreja na glória estará louvando e exaltando ao Senhor, mas a igreja também estará sabendo o que está acontecendo com a igreja apóstata aqui na Terra. Como será isso? É uma cena gloriosa diante do trono, porque a igreja está de camarote, né? A igreja está... E aqui é uma notícia que chega por um anjo, né? E ele vai dizer, a grande multidão vai dizer aleluia, né? O que significa Deus seja louvado. E é uma palavra universal, né? É uma palavra que é única, ela tem o mesmo significado em todas as línguas. Então, aleluia significa Deus seja louvado, né? A salvação e a glória pertencem, e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos servos, né? Então, é o cristianismo apóstata, né? Que remete aos irmãos sabem exatamente do que eu estou falando, né? E ele é vingado, né? O sangue dos justos são vingados. Esta grande prostituta, ela derrubou, né, sangue de santos, perseguiu os santos, martirizou os santos na terra. Então há um grande regozijo no céu quando o cristianismo apóstata cai. E essa notícia é dada por um anjo, né? Então há um grande gozo, porque quando cai a grande prostituta, né, é o momento em que Satanás na terra perdeu toda a ação. Perdeu toda a ação. Ele está sem ação, ele está com muita ira, ele já está na terra. Ele já foi lançado do patamar que ele estava, que era nas potestades, né, o chamado segundo céu. Ele caiu na terra, tem grande ira, porque falta pouco tempo para ele. E ele vai tentar matar Israel, ele vai tentar perseguir Israel, né? Então, nesse momento, quando ele está irado, ele se volta contra a mulher, que é a grande prostituta, né, representando o cristianismo apóstata, e o líder religioso, né, que todos nós sabemos quem é, né? Então, não vou falar para que não corra nenhum perigo dessa live cair, mas os irmãos sabem de quem eu estou falando. Então, ele se volta contra e destrói a mulher. Então, hoje, se você ouve falar de ecumenismo com a grande prostituta, sai dela, povo meu, é a voz do Senhor. Sai dela, povo meu, é a voz do Senhor. Eu vou repetir. Sai dela, povo meu, é a voz do Senhor. Porque chega o momento em que Satanás destrói o ecumenismo. Então a igreja que ficar, né, vai fazer aliança com a grande prostituta. Porque vai ser a única saída deles, se eles querem sobreviver, eles têm que fazer aliança com o falso profeta, que representa a grande prostituta. Então, Satanás vai destruir o ecumenismo. Então, essa onda de ecumenismo aí, que tem muito oba-oba de pastor querendo se unir com a grande prostituta, vai acabar em tragédia. O fim está lá no livro do Apocalipse. Satanás se volta contra ela porque ela agora quer resultados, ela quer fazer parte do governo, ela quer aquilo que foi prometido, e Satanás mesmo está sem controle da situação. Ele está desesperado, porque falta pouco tempo. Então ele destrói a grande prostituta. Esse é o fim do ecumenismo. Esse é o fim do ecumenismo. Então, o que acontece? Nesse cenário, no céu, a verdadeira igreja está glorificando a Deus, está se preparando para as bodas do Cordeiro, Ari. Ok, pastor. Pastor, viu o céu aberto e um cavalo branco. Como é esse cavaleiro, as suas características, que é justo, ele é santo, é fogo consumidor. Como é esse cavaleiro que é Cristo? Perfeito, Ari. Essa revelação de Jesus Cristo é tremenda, né? É tremenda porque os olhos, como chama de fogo, como falamos. A cabeça, muitos diademas, cabelo branco, né? Simbolizando santidade, sabedoria, né? E ele tem um nome que ninguém sabia senão ele mesmo, né? Ele está com uma veste estalares tingida de sangue, esse cavaleiro, que é Cristo, né? O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Daí a própria Bíblia vai revelar que o novo nome de Jesus Cristo vai ser a palavra
de Deus. Porque Jesus significa salvação. E ele já cumpriu isso. Agora, o novo nome é a palavra de Deus. A palavra de Deus subsiste eternamente em Cristo. Então, os exércitos que estão no céu o seguiam. É uma cena gloriosa, né? Todos vestidos de brancos, linho fino branco, né? E puro. E da boca do Senhor saiu uma espada que representa a palavra de Deus para ferir as nações, e com ela ele vai reger, né, as nações também, né? E a palavra de Deus vai dizer que ele vai reger com vara e ferro. E ele mesmo quem pisa o lagar da ira de Deus. Ele está pronto para... Aqui é a ira do Cordeiro. Ele vai descer com a sua grei, com a sua igreja, para pisar o lagar da ira de Deus, né? Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em contraste com aquela epígrafe que Pilatos colocou, dizendo INRI, Hierros Nazareno, Rei dos Judeus, em tom de deboche. Agora, né, ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então, o ímpio não terá vez. O ímpio vai ser destruído, né? E esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, revela o seu poder. Ele não é só Rei dos Judeus, não. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí. Amém. Para finalizar essa live abençoada, eu já quero agradecer as pessoas que entraram, né? Viram, estão aqui, algumas pessoas estão aqui ainda. Quero desejar que Deus esteja abençoando grandemente, né? Para quem não pegou a live inteira, só para estar relembrando, né, que essa live, mas daqui a pouco, depois que finalizarmos, estará indo no canal no YouTube Jefferson Renato Ribeiro, né? Esteja seguindo esse canal, ativando o sininho, curtindo, que você ajuda a compartilhar, fazer com que essa mensagem vá adiante para aquelas pessoas que necessitam e precisam ouvir da palavra de Deus e principalmente aceitá-lo, né, como Salvador de suas vidas, né? Porque em breve estaremos voltando para casa. Então, pastor, para finalizarmos, né, compartilhamos fatos incríveis na glória que nós vamos presenciar, né, que é o galardão, receber um novo nome, ver a justiça divina acontecendo quando abrir o livro, porém, com certeza o momento mais impactante na glória, né, pastor? Com certeza será as bodas do Cordeiro. Perfeito, Ariel. Regozijemos e alegremos-nos, né? É o que diz o texto lá em Apocalipse 19, versículo 7. E demos glórias, porque são vindas as bodas do Cordeiro. E sua esposa já se aprontou, né? Essa é o grande evento que acontece no céu, onde Jesus Cristo vai servir a noiva. O próprio Cristo falou isso naquela quinta-feira santa, quando ele prometeu que não voltaria a tomar do suco da vida, senão quando no seu próprio reino, né? Então, ali ele lavou os pés dos discípulos, simbolizando uma lavagem diária da palavra de Deus. O crente que chegar nessa cena é um crente da palavra, é um crente que lavou, né, a sua vida com a palavra diariamente, porque nós estamos no mundo e é possível que a impregnação do pó deste mundo, da corrupção do mundo, queira se impregnar no nosso corpo, no nosso pé. Por isso, a palavra de Deus, todo dia, diariamente, vai nos purificar, né? E Pedro vai, naquela cena, dizer que não quer que Cristo lave seus pés, e Jesus explica a importância daquela simbologia, daquele ato. Então, Pedro, ainda não convertido, ainda exagerado, vai dizer, então lava todo o corpo, e Jesus vai corrigi-lo, dizendo, não, vocês já estão purificados, porque eles tiveram contato com a palavra. Mas era necessário aquela lição para que todo dia você tenha uma porção da palavra de Deus no teu lar, na tua vida, no teu coração, na tua mente. A palavra de Deus possa estar impregnada na tua vida, porque ela é lâmpada para o nosso pé, luz para o nosso caminho. Mas nessa grande cena ali, o que me chama a atenção é que são aqueles que têm a ação do Espírito Santo, a ação da palavra, né? Você vai lembrar das 10 virgens, 10 prudentes e 10 loucas. As loucas deixaram faltar óleo nas suas vasilhas e veio o noivo, né? Então, o crente sem a ação do Espírito Santo, ele corre o risco de não estar nessa cena. O crente sem as vestes nupciais também pode não estar nessa cena. Então,
Santo Espírito de Deus em nossas vidas e as nossas vestes limpas vão nos remeter a essa cena gloriosa um dia que você vai viver em nome de Jesus, Ari. Essa Amém. é a grande cena da igreja no céu. Amém. Está perto de acontecer. Quero dizer para vocês, meus queridos amigos ouvintes, né? Amigos, irmãos, mantenha-se firme. Aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. É dado o recado para nós, né? E o que nós estamos presenciando nesses dias de hoje, e visto através de canais de YouTube, jornalismo, é coisas acontecendo, a profecia de Cristo se cumprindo, mostra que está perto de vir. E logo, logo, esse tema, a volta para casa, estaremos indo para lá. Lembro de um hino do cantor cristão, que somos forasteiros aqui, em terra estranha estamos. Aqui não é nossa terra. Em breve estaremos lá, então vamos cumprir a nossa missão. Pastor Jefferson, quero agradecer novamente essa oportunidade. Obrigado pelo seu tempo, por o senhor ter dado mais um tempo para estar compartilhando, ensinando a palavra. E eu desejo que essa live, essa mensagem venha em conta de pessoas que precisam ouvir, as pessoas que não viram ao vivo, mas com certeza vão ouvir depois, daqui a alguns dias, daqui a algumas horas. O nosso desejo é que essa live venha ser bênção para vidas e que venha trazer frutos que venham soltar para a vida eterna. Obrigado, viu, pastor Jefferson? Obrigado a você, Ariel, seus irmãos que participaram. Deus abençoe toda sorte de bênçãos espirituais por Cristo Jesus, né? E viva Cristo em nossos corações, hoje e sempre, Ariel. Amém. Maranata. Maranata vem Jesus, pastor Jefferson. Amém. Boa noite para todos vocês e Deus abençoe grandemente. Até a próxima.